Olá a todos os ouvintes que estão nos acompanhando agora no Café com História. Sejam todos muito bem-vindos a esse podcast. E para hoje, o nosso podcast vai ser sobre a Segunda Guerra Mundial, mais precisamente sobre a Batalha de Monte Castelo e qual a importância da FEB na Segunda Guerra Mundial. Bom, para começar o episódio de hoje, vamos primeiro identificar e saber o que é a Segunda Guerra Mundial, como começou, quem eram os participantes, uma breve introdução ao tema. Bom, começamos com o estopim para a guerra, que foi a invasão da Polônia pela Alemanha nazista, em 1º de setembro de 1939. Hitler buscava construir o chamado espaço vital para o povo alemão. A Alemanha nazista, governada por Hitler, estava iniciando um expansionismo agressivo em todo o território europeu. Ataques internacionais levaram o Reino Unido e a França a declararem guerra à Alemanha. Inicialmente, o eixo era composto pela Alemanha, Itália e Japão. Já os aliados começaram com o Reino Unido, França e a Polônia. Com o tempo, outros países entraram no conflito, como a União Soviética, após atacada pela Alemanha em 1941, e mais tarde, ainda no mesmo ano, os Estados Unidos. O foco principal dos Estados Unidos na entrada da Segunda Guerra Mundial foi o ataque covarde, assim declarado por muitos na época, do Japão a Pearl Harbor, no Havaí, em 7 de dezembro de 1941. Evento esse que fizeram os americanos entrarem na guerra, declarando guerra ao Japão e em seguida à Alemanha. A entrada dos Estados Unidos mudou radicalmente o equilíbrio do conflito, pois trouxe recursos econômicos e militares que fortaleceram os aliados. Por causa desse ataque covarde e não provocado do Japão, eu peço que o Congresso declare o estado de guerra. Mas como o Brasil entrou nessa guerra? Nosso país tentou manter-se neutro até 1942, mas a pressão dos Estados Unidos e os ataques dos submarinos alemães e italianos a navios mercantis brasileiros mudaram nossa postura. Entre janeiro de 1942, 5 navios brasileiros foram torpedeados, matando centenas de civis. Polêmica essa que trouxe revolta ao público e que gerou grande comoção. Brazil celebrates the 120th anniversary of her independence with a mobilization of manpower ready and determined to fight for that freedom. From the palace, President Getúlio Vargas reviews the popular demonstration. Thronging the streets of the capital, thousands parade as an expression of their support of the government's war upon Germany and Italy. All Brazil, united for victory. Valeu por essa introdução, Bruno. Com certeza vai nos ajudar a entender bem o que estava acontecendo nesse contexto. Mas pegando o gancho do que você falou sobre a coragem dos nossos soldados, uma pergunta que muita gente deve se fazer é: o que o Brasil estava fazendo nessa guerra? Para entender um pouco mais da bravura dos nossos soldados, antes precisamos entender o cenário global daquele momento, em que pé estava a guerra. Onde no grande tabuleiro da Segunda Guerra Mundial se encaixava a peça chamada Brasil. Nesse panorama, nós podemos considerar 2 frentes decisivas para entender o contexto global da guerra. Então vamos lá. A Segunda Guerra na Europa, no final de 44, estava realmente pegando fogo em 2 frentes principais. Falando primeiro na frente ocidental, o sucesso do dia D em junho havia libertado a França e agora os aliados avançavam sobre a própria Alemanha. Mas a gente consegue perceber o colapso do nazismo na frente oriental. No livro Por que os Aliados Venceram, de Richard Overy, ele comenta que a Alemanha começou a perder a guerra, sobretudo na frente oriental. E ele comenta que 90% de todas as perdas alemãs foram sofridas.
Estamos falando de 90% dos homens, realmente um verdadeiro massacre. E nós podemos perceber que então a máquina de guerra de Hitler estava sendo aniquilada pelo Exército Vermelho. E isso muito antes de os brasileiros chegarem na guerra. Com todo esse cenário, com os nazistas sendo aniquilados na frente oriental, nós podemos voltar nossa atenção agora na campanha da Itália, que é onde a FEB lutou, e às vezes essa campanha é chamada de Frente Esquecida. Ela pode até ser chamada de Frente Esquecida por alguns historiadores, mas ela foi realmente brutal. Depois que os aliados invadiram o país e Mussolini caiu, os alemães transformaram a Itália numa fortaleza. Apesar disso, o avanço era muito lento, doloroso e com muita chuva e neve, afinal, nós estamos falando de um inverno europeu. A respeito disso, no livro Dia de Batalha de Rick Atkinson, ele descreve essa luta na Itália, citando palavras dele, como uma guerra de saca-rolhas, subindo por vales traiçoeiros e sobre cumes de montanhas escarpadas, onde a vantagem sempre parecia pertencer ao defensor. Então essa era a sensação que podemos falar sobre a campanha da Itália. Era uma guerra vertical, onde cada metro de subida era pago com sangue, e era nessa guerra que mais tarde vamos falar, onde os brasileiros atuaram. Pai, já cheguei aqui na Itália. Fomos parar do outro lado do mundo para dar o que temos de mais caro e que ninguém quer perder. Nem sei por que fazemos parte disso. On the reviewing stand, General Mascarenhas de Moraes, Brazilian commander, and General Clark watch a formal... Tudo por causa desse teu orgulho que me fez virar voluntário. Agora eu tô aprendendo a matar e a morrer pela pátria. Eu não sei se eu vou conseguir ser o herói que o senhor imagina. Já deu saudade da mãe e de meus irmãos. Para responder um pouco as perguntas do nosso amigo Felipe, vamos começar a falar sobre como a FEB foi organizada. A FEB ela foi organizada sob o comando do general João Batista Mascarenhas de Moraes, onde seria composta por 3 divisões de infantaria, equipadas com materiais norte-americanos, onde os pracinhas, como eram conhecidos nossos militares, eram distinguidos em campo ao lado dos aliados, justamente por nossos uniformes e placas de identificação distintos. A composição de nossos batalhões era muito variada, soldados de norte a sul do Brasil, de diferentes origens étnicas e sociais. Ao contrário do exército americano, que tinha segregação racial, o Brasil enviou tropas mistas, mas com pouquíssimas mulheres em combates, concentradas mais na parte de enfermagem. Além disso, um símbolo muito importante de nossa identificação se tornou a cobra vai fumar. Ela era um emblema muito marcante adotado pela FEB como símbolo, onde, antes do Brasil entrar na guerra, muitos duvidaram que o país fosse capaz de enviar tropas para lutar, dizendo que seria mais fácil uma cobra fumar a isso acontecer, e o Brasil, mostrando que estava pronto para a luta, transforma uma cobra fumando cachimbo para mostrar que as coisas iriam ficar sérias. A Batalha de Monte Castelo foi um dos pontos altos da participação da FEB na Segunda Guerra. A região montanhosa de Monte Castelo era uma posição estratégica importante para os alemães. Representava um obstáculo para o avanço das tropas aliadas. Além disso, os brasileiros enfrentaram diversos desafios logísticos, de treinamento e adaptação às novas doutrinas militares, além das dificuldades climáticas e físicas ao chegar ao teatro de operação na Itália. A FEB, juntamente com a FAB, Força Aérea Brasileira, enfrentaram grandes dificuldades e perdas significativas antes de finalmente conquistar o objetivo final. A conquista de Monte Castelo teve um impacto psicológico e estratégico significativo para o país, pois a FEB conquistou reconhecimento internacional por sua coragem, disciplina e pela relação respeitosa com a população civil italiana. Ao longo da campanha, cerca de 25 mil brasileiros participaram, com 465 mortos e milhares de feridos. O retorno à pátria em 1945 foi marcado por recepções calorosas e desfiles triunfantes, simbolizando o papel significativo do Brasil no maior conflito armado da história contemporânea. O legado da FEB destaca a capacidade de adaptação, superação e o valor do Brasil em um cenário global, uma vez que o preparo dos brasileiros para a guerra foram realizados às pressas, onde um país que mostrava neutro passou a ser visto com diferentes olhos àqueles que desacreditavam dele.
Vamos agora para a parte central do nosso podcast, a Batalha de Monte Castelo, aquele que foi o grande momento da FEB na Segunda Guerra Mundial. Monte Castelo, ele fica na região central da Itália, nos Apeninos. Esse local era um local de extrema dificuldade de acesso, né? Porque havia ali montanhas íngremes, vales estreitos, uma vegetação densa e o clima, na época, já que era um inverno de 44 e 45, era um clima de muita neve e chuva. Inclusive, era muito comum que os próprios carros e tanques ficassem atolados em razão desse clima. Por outro lado, os alemães eles se aproveitavam dessa geografia para a construção de bunkers e esconder as suas metralhadoras, e isso dificultava ainda mais o avanço dos países aliados. Esse local, o Monte Castelo, ficava a linha gótica, que era mais uma linha de defesa. Mais ao sul ficava a linha Gustav, onde foi transpassada com muito esforço pelos aliados, e onde ficava Monte Cassino, a Batalha de Monte Cassino. A linha gótica, por onde passava, onde estava Monte Castelo, também era, além de importante, considerada também intransponível. E isso, pela sua importância estratégica, os alemães concentravam um grande esforço para defendê-la. Bom, entre novembro de 44 e fevereiro de 45 foram feitas 4 tentativas de tomar o monte. Nas primeiras, a FEB enfrentou dificuldades muito grandes, Além da artilharia inimiga e as condições climáticas, também havia a falta de experiência dos soldados brasileiros em guerra de montanha, já que o Monte Castelo era uma montanha íngreme. Mas é interessante observar que na Batalha de Monte Castelo houve uma evolução na estratégia. No início, os ataques eram mais frontais e, considerando a defesa alemã como era disposta, não tinha muito sucesso. O terreno era montanhoso e não conseguia, havia uma forte resistência alemã. Então, nos primeiros ataques mais frontais, não conseguiram. Depois, a estratégia ela foi se reajustando e, no final, houve então a Operação Encore, coordenada com a 10ª Divisão de Montanha dos Estados Unidos, e foi então possível a conquista do monte. E isso aconteceu em 21 de fevereiro de 1945, nesta 4ª tentativa. As tropas brasileiras então conseguiram cercar e capturar o monte. Esse último ataque, a estratégia que se adotou foi atacar de diferentes pontos para confundir os defensores e coordenar melhor o fogo de cobertura com os aliados. A vitória em Monte Castelo foi um marco para a FEB e para todos os aliados. Conseguiram então avançar além da linha gótica, facilitando a libertação do norte da Itália. Vamos trazer agora algumas das personagens que fizeram parte desta batalha, a Batalha de Monte Castelo. A primeira que a gente recorda é do sargento Max Wolff Filho. Ele se tornou um ícone da FEB. Por quê? Porque, além de participar de missões muito arriscadas, ele mesmo se voluntariava para participar dessas missões arriscadas, Tanto que na última veio a falecer. Outro destaque também é o tenente Ari Howen. Ele foi reconhecido também por sua bravura em combate. No livro História Oral do Exército na Segunda Guerra Mundial, dentre as histórias que contam, tem o do Cabo Amintas. Conta-se que Cabo Amintas, na região da Toscana, ele foi preso por um oficial alemão e foi levado para a Alemanha para campos de extermínio e de trabalho. Dentro dos campos que esteve preso, foi em Stalag. Veja só o seguinte relato do Cabo Amintas, abre aspas: ao entrarmos nos currais, os alemães nos fizeram tirar os uniformes, já esfarrapados há semanas sem lavar, com uma crosta de sujeira que os tornavam inflexíveis. Deram-nos um uniforme de prisioneiro, que mais se parecia com um pijama, feito de uma espécie de flanela de inferior qualidade. Naquele instante, despojaram-me do pouco da dignidade que me restava, meu nome. Passei a ser o 142.286. Essa é uma das histórias dos
das tantas personagens, é mais uma das histórias de tantos personagens que existem e que fizeram parte da Batalha de Monte Castelo. Se nós olharmos, por exemplo, os números da batalha, nós tivemos cerca de 450 baixas brasileiras, entre mortos, feridos e desaparecidos. Também do lado alemão, foram centenas de prisioneiros capturados, além de armamentos, munições e posições fortificadas. A vitória do Brasil em Monte Castelo teve consequências importantes para o Brasil, tanto no âmbito militar, quanto político, social e simbólico. Por exemplo, a conquista permitiu que os aliados liberassem cidades importantes como Bolonha, que acabou enfraquecendo a resistência nazista na Itália e ajudou a encurtar a guerra no continente europeu, que terminaria poucos meses depois, em maio de 45. A partir desse evento, o Brasil passou a ser visto como um aliado importante pelas potências vencedoras e acabou abrindo espaço para maiores participações em conferências internacionais, por exemplo, como a fundação da ONU. Além do prestígio conquistado na guerra, essa vitória permitiu avanços em acordos econômicos, contribuiu para modernizar as forças armadas e a indústria nacional. A vitória consolidou a reputação da FEB como uma força militar competente e determinada e mostrou que, mesmo enfrentando dificuldades logísticas, falta de treinamento e clima adverso, mostrou que os soldados brasileiros podiam atuar com eficiência em operações de guerra moderna. A atuação brasileira também foi reconhecida pelos aliados, especialmente pelos Estados Unidos e pela Itália, o que acabou melhorando a imagem do Brasil no cenário internacional e abriu espaço para uma influência maior do Brasil nas relações internacionais no pós-guerra. Já no Brasil, Getúlio Vargas não ficou muito contente. Afinal, a contradição entre lutar contra o fascismo na Europa e manter uma ditadura no Brasil acabou por acelerar o desgaste do regime. Muitos soldados voltaram da Europa com ideias democráticas, o que pressionou o país por mudanças políticas. Pouco tempo depois, em 45, Vargas acabou sendo deposto, marcando o final do Estado Novo. Monte Castelo também se tornou um símbolo de heroísmo brasileiro na Segunda Guerra. Monumentos, homenagens foram feitas aos pracinhas e a batalha passou a fazer parte da memória histórica do Exército Brasileiro. Apesar de não muito lembrada, a vitória em Monte Castelo foi muito reconhecida no exterior. Uma curiosidade, por exemplo, é que a banda sueca de power metal Sabaton criou uma música chamada Smoking Snakes em homenagem à FEB, exaltando os feitos heróicos dos soldados na guerra. Muitos pracinhas voltaram ao Brasil com traumas e dificuldades de reintegração. Embora eles tenham sido inicialmente homenageados, muitos enfrentaram o abandono por parte do Estado e lutaram por reconhecimento de seus direitos. A experiência em combate e cooperação com os aliados acabou trazendo modernização, treinamento e reequipamento das Forças Armadas brasileiras. Serviu também como base para reestruturações posteriores na doutrina e organização militar. Por isso, Monte Castelo não foi apenas uma vitória militar, foi um marco que projetou o Brasil no cenário mundial. From the blood of